Então vamos começar a nossa trajetória aqui para entendimento então da glândula pineal. Então, quer dizer, para falar de glândula pineal, nós entramos numa propriedade, num dos aspectos da doutrina espírita, que é a questão da ciência espírita, né? Nós sabemos que o espiritismo ele é baseado, né, ele tem como referência o tríplice aspecto. Kardec, em 1857, quando ele apresenta o Livro dos Espíritos, ele apresenta como uma ciência, né? Ele não apresenta como uma religião espírita, né? Ele apresenta a doutrina espírita, mas como uma ciência espírita também, né, como a filosofia espírita. Inclusive, no Livro dos Espíritos, né, se vocês lerem logo no início, né, o Livro dos Espíritos, em cima da frase do Livro dos Espíritos está escrito filosofia espiritualista, né? E ele apresenta então a doutrina espírita dessa maneira. Logicamente que nós sabemos que a referência da ciência espírita, da filosofia espírita, ela dá toda a base para ele continuar escrevendo seus livros, né, e publicar o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo. Então a questão da religião, né, da religião espírita, ela é uma consequência de trabalharmos em nós o conhecimento da doutrina espírita e os seus aspectos científicos filosóficos, tá certo? Então, a falar de glândula pineal, a gente entra um pouquinho na parte da ciência espírita. E eu coloquei uma mesinha aí de 3 pernas, justamente, né, você já deve ter ouvido falar muito isso, que nós precisamos, para conhecer a doutrina espírita de maneira efetiva, nós precisamos conhecer todas as culturas, todas as religiões, para que a gente possa realmente ser um espírita de verdade. Então, nós sempre falamos que estudar o Espiritismo é uma universidade para o resto das nossas vidas. Então, nós precisamos entender que nós precisamos do aspecto religioso para entender, né, como que nós utilizamos esses conhecimentos do aspecto da religião espírita, da doutrina espírita, como filosofia para a nossa vida, entendendo que a doutrina espírita ela chega até nós através dos fenômenos, tá certo? Então, lá no Livro dos Espíritos, logo na introdução, o Kardec traz para nós, lá no finalzinho da introdução, no item 17, que a ciência espírita ela compreende 2 partes, né? Uma primeira parte experimental, que é sobre as manifestações, e a outra filosófica, sobre as manifestações inteligentes, né? Em que nós estudamos a doutrina espírita, nós sabemos que o princípio da comunicação é que existe uma inteligência, né, nas perguntas e nas respostas. E foi dessa maneira que Allan Kardec aprofundou o seu interesse de conhecer a doutrina espírita e codificar a doutrina espírita. E no livro do Herculano Pires, né, Ciência Espírita e suas implicações terapêuticas, no capítulo 3, que ele fala da natureza moral da terapia espírita, ele traz essa frase: a maior realização de Kardec foi a criação da ciência espírita. Porque na época que Kardec apresenta a doutrina espírita, em 1857, justamente a filosofia e a ciência estavam, né, numa efervescência. E se ele apresentasse como uma religião, dessa ênfase para a religião, seria mais uma religião na época, né? Então, aí o Herculano Pires também, como um estudioso desse aspecto da ciência espírita, traz isso para nós, que foi a maior realização de Kardec. E ele fala o seguinte, que esse posicionamento de Allan Kardec, lá em 1857, foi muito difícil para ele, né? Então, apresentar ela como ciência custou muito caro, pois teve de enfrentar uma batalha sem tréguas com todas as forças culturais da época, religiosas, políticas e sociais do seu tempo. Então nós sabemos que teve vários pesquisadores, cientistas da época que foram contra Kardec, mas depois de um determinado tempo, principalmente depois que ele desencarnou,
esse pessoal começou a compreender a doutrina e acabaram sendo defensores da doutrina espírita. A doutrina espírita traz algumas considerações básicas para nós, como uma parte introdutória de entendermos então a questão da pineal, que nós fomos criados, né, lá na questão 115 do Livro do Espírito, nós fomos criados espíritos simples, ignorantes e sem experiência, né, por Deus, por nosso Pai. Né? A doutrina espírita traz para nós também que hoje nós estamos na condição de espíritos encarnados nesse processo da evolução espiritual. Né? Fomos criados, passamos pela aquisição dos atributos nos reinos mineral, no reino vegetal, animal, estamos no reino hominal, né? E continuamos adquirindo atributos hoje com a nossa condição de sermos seres humanos com razão, com raciocínio, com discernimento, para escolhermos os nossos passos, para escolhermos a nossa trajetória. Né? E essa nossa trajetória atual, ela é escolhida quando nós fomos convidados a reencarnar, no nosso planejamento reencarnatório. Então, às vezes, nós reclamamos de determinadas situações na nossa existência, mas esquecemos que fomos nós mesmos que escolhemos. Né? Então, nós somos hoje espíritos encarnados, estamos nesse processo de evolução, e o nosso objetivo é a perfeição, né, do nosso espírito. E aí, dessa maneira, nós mantemos, então, uma conexão constante com o mundo espiritual, porque nós fomos criados no mundo espiritual por Deus. E se nós fomos criados por Deus no mundo espiritual, nós temos essa conexão constante, 24 horas por dia. Quer dizer, é por isso que a doutrina espírita fala que todos nós somos médiuns. Quer dizer, que todos nós temos essa conexão com o mundo espiritual. Não estou querendo dizer que todos nós temos a paranormalidade, de trabalharmos, né, num trabalho mediúnico. Né? Então, é interessante essa posição, porque às vezes nós fazemos um pouco de confusão, né, em relação a essa questão da mediunidade. Né? E se nós temos essa conexão 24 horas por dia com o mundo espiritual, como que a gente está fazendo essa conexão atualmente na nossa existência? Então, como e por onde será possível essa conexão? Nós trazemos essa questão, visto que podemos ser influenciados pela espiritualidade em nossos relacionamentos. O Livro dos Espíritos traz, né, uma questão de Kardec, se a espiritualidade pode nos influenciar como espíritos encarnados. E a resposta é muito mais do que a gente imagina. Às vezes, de ordinário, eles nos dirigem. Podem nos influenciar de maneira negativa, mas também nos influenciar de maneira positiva. Quer dizer, como que é essa influência? Porque a gente ouve muito, né, a gente falar na doutrina espírita, que nós temos as influências espirituais. Pois bem, será que existe algum local em nosso corpo que poderá haver essa possibilidade de conexão? Né, eu já apresentei lá no começo, né, glândula pineal, nós sabemos que é ela, mas essa trajetória de raciocínio dentro do conhecimento da doutrina espírita. E a ciência, que eu coloco entre parênteses espírita hoje, ela vem pesquisando, né, essas questões, esses questionamentos. Há praticamente quase 400 anos atrás, em torno de 380 anos, né, o René Descartes, que a gente sabe que foi um filósofo, matemático francês, entre tantas coisas que ele escreveu essa carta a Mersenne em 1640, né, praticamente aí 376 anos mais ou menos, 380 anos, e ele traz, né, juntamente com os filósofos daquela época, que existe no cérebro uma glândula que seria o local onde a alma se fixaria mais intensamente. Nós sabemos pela doutrina espírita que alma somos nós, na nossa condição de espíritos encarnados. Né? Então, quer dizer, na antiguidade, né, o pessoal já tinha muito interesse na questão da glândula e ele faz essa colocação, né, que existe, né, um local, que é uma glândula, onde a alma se conecta com o nosso corpo.
Será que a glândula pineal então teria propriedades que pudesse melhor traduzir a ligação entre o espírito e a matéria? Como se dá essa ligação? Que nós sabemos que nós temos. Nós temos dentro do nosso corpo, né, como espíritos encarnados, nós temos a nossa parte orgânica, nós temos o nosso espírito e temos o nosso perispírito, né? Então, como é que se dá essa conexão com o mundo espiritual? Numerosas crenças, né, culturas descrevem a importância da glândula pineal e o seu papel como mediadora da consciência. Sabemos também, pelo Livro dos Espíritos, que a presença de Deus em nós está justamente na nossa consciência, né? Então, a glândula pineal, né, desde a antiguidade, traz esses conceitos e algumas crenças, algumas culturas, falam que a glândula pineal é como se fosse o nosso terceiro olho. Como que surge a glândula pineal na formação do nosso cérebro, né? Nós temos uma região dentro do nosso cérebro que é chamada de diencéfalo, né? E dessa parte ele surge 3 brotamentos, sendo que 2 brotamentos são os nossos 2 olhos e o terceiro brotamento é a pineal, mostrando que os nossos olhos têm uma conexão direta com essa glândula pineal, que é a glândula de conexão com o mundo espiritual. Pois bem, místicos, filósofos, pensadores, figuras religiosas, tanto do Oriente quanto do Ocidente, associaram a pineal à capacidade de transcendência. Quer dizer, a nossa capacidade de transcendência é justamente a nossa capacidade de compreensão, né, que existe o mundo espiritual. Tá certo? Continuando, com base no livro Missionários da Luz, o Espiritismo ele aborda o papel da glândula pineal através dos livros escritos por Chico Xavier, notadamente, né, por Missionários da Luz, e que foi publicado em 1945, né, ditado por André Luiz. Quer dizer, em 1945, a ciência não sabia praticamente nada. O conhecimento que nós tínhamos é que existia essa glândula e que o filósofo matemático francês aí, ele diz para nós, né, há quase 400 anos, que era o local onde a nossa alma pudesse ou poderia estar se ligando ao corpo. Então, tratando da glândula pineal, também chamada epífise, André Luiz antecipou-se a algumas descobertas científicas. Então, o que André Luiz traz em 1945, através do livro Missionário da Luz, hoje está se descortinando na ciência que, a nível de mundo, está pesquisando esses conhecimentos que o André Luiz trouxe na época lá de 1945, né? Então, vamos entender um pouquinho como que está dando esses conhecimentos pela ciência espírita. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Então, quer dizer, mostrando que quando nós trabalhamos com a mediunidade, essa glândula pineal ou epífise, ela que é o que desempenha o papel de maior importância nessa relação mediúnica. Através das suas forças, que são equilibradas, a mente humana, que a mente humana está diretamente relacionada com a nossa condição de espíritos, intensifica o poder de emissão e recepção dos raios peculiares da nossa esfera. Isso são os espíritos trazendo para nós, pelo André Luiz e pelo Alexandre, né, que era o orientador do André Luiz. Então, quer dizer, mostrando que no trabalho mediúnico, né, nós temos essa conexão da mente humana, intensificando esse poder, né, de interpretação do que a gente pode ter no trabalho mediúnico. Pois bem, é na glândula pineal, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária, dizendo para nós que nós ainda não conhecemos a glândula pineal como a gente deveria conhecer, né? Então, quer dizer, nós não damos muita importância para esse processo. E a gente vai perceber que como a glândula pineal,
ela tem uma função, né, de regular, de renovar as células do nosso corpo através desse hormônio chamado melatonina, né? Ela tem também, né, a possibilidade, então, de conectar, né, de interpretar as ondas eletromagnéticas que chegam até nós através da pineal. O que seria essa onda eletromagnética? Nós podemos estar conectados, recebendo essa onda eletromagnética diretamente dos espíritos desencarnados, mas nós também podemos receber entre nós, né, a questão da telepatia. No capítulo 2, de acordo com André Luiz, a pineal então segrega esses hormônios psíquicos. E naquela época ele não chamou de melatonina, né? É justamente, né, em 45, era uma especulação científica esse conhecimento. Então, esse hormônio chamado melatonina, ele foi isolado, foi descoberto, né, por Lerner e alguns outros pesquisadores com ele, em 1958, quer dizer, 13 anos após a publicação do livro. Entendeu? Então, quer dizer, André Luiz já traz que a glândula pineal, ela segrega esses hormônios, a segregação de hormônios é a liberação na nossa corrente sanguínea, né, e que vai ser distribuído para todo o nosso corpo. A ciência, então, atual, ela relaciona a atividade da pineal com o estado de humor, né? Olha que interessante. E ela, né, hoje está sendo usada para tratamento da depressão e também para prevenção do mal de Alzheimer, né? As pesquisas atuais, através do conhecimento da glândula pineal, estão descobrindo a possibilidade, então, de tratar a depressão e o mal de Alzheimer. Outra informação trazida por André Luiz, né, através de Alexandre, que ele fala que a atividade e função da pineal sobre a vida mental, com essas seguintes palavras: não se trata de um órgão morto, segundo velhas suposições, é a glândula da vida mental. Quer dizer, antigamente a ciência achava que a função da glândula pineal no nosso corpo era só até o momento da puberdade. Porque ela tem, né, como uma das suas funções de controlar as forças sexuais, né? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, a glândula pineal, ela é a glândula da vida mental. Porque achava que ela tinha uma presença na nossa vida até a puberdade e depois não tinha mais nenhuma atividade. E nós vamos ver que é bem diferente do que achava antigamente. Então, a glândula, ela acorda no organismo do homem na puberdade, né, através das forças criadoras. Então dá para a gente perceber que a glândula pineal, através da segregação dos seus hormônios, né, ela tem uma função muito importante nas forças criadoras, que são as forças sexuais, não é? Então, se nós resolvemos ter um filho, né, a glândula pineal, ela está atuando nesse processo, nesses procedimentos, né, da gestação, da geração de um filho. Em seguida, após a puberdade, ela continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Elementos psíquicos e elementos da nossa alma, né? Então ela continua com a gente até quando nós desencarnamos. Pois bem, continuando aqui no capítulo 2, ligado então à nossa mente, né, que é o nosso espírito, através dos princípios eletromagnéticos, que nós estamos falando, né, nós temos uma relação eletromagnética com o mundo espiritual, né? O nosso corpo tem ondas eletromagnéticas correndo dentro de nós constantemente, tá certo? Que a ciência ainda não pôde identificar, comanda as forças do subconsciente sobre a determinação direta da vontade. Então, quer dizer, a glândula pineal ligada à nossa mente, à nossa condição espiritual, através dos princípios eletromagnéticos, ela comanda as forças do nosso subconsciente. Então, tem determinadas coisas que nós sabemos que estão registradas no nosso perispírito que nós ainda não conseguimos trazer à tona para que a gente possa resolver. Os desafios que aparecem na nossa vida,
que nós escolhemos no planejamento reencarnatório, são as nossas possibilidades de melhora como ser espiritual, espírito em evolução. Tá certo? Então, a glândula pineal, dentro da nossa condição de nos fortalecermos espiritualmente para poder trabalhar os nossos desafios, que são os nossos enganos do passado, ela está presente nesse processo, né? Logicamente que, dependendo da nossa condição de interpretação dessa conexão aqui eletromagnética. Porque se eu recebo uma influência de um espírito inferior, né? Essas influências, através do eletromagnetismo, ela vai penetrar na glândula pineal e vai participar do meu corpo. Nós vamos ver como que isso acontece um pouquinho mais para frente. Se eu recebo um sentimento de carinho, de amor, como que vai funcionar esse processo dentro de mim? Tá certo? Então, essa questão das forças subconscientes é que ela está pronta para nos auxiliar quando nós nos conectamos com coisas boas, mas também ela deixa a gente se comprometer se a gente se conecta com coisas ou com forças negativas. Aí, através das redes nervosas, nós sabemos que nós temos o nosso, né, dentro do nosso corpo correm os nervos, nós temos nervos à flor da pele, né, de vez em quando. Então, nós temos, que nasce lá no nosso cérebro também, né, o sistema nervoso central, né, que ele vai ser distribuído para todos os nosso corpo, para todos os nossos órgãos, para todas as nossas células. Tá? Então, essas redes, elas constituem os fios por onde vão passar esse campo eletromagnético, né? Para ordens imediatas a todos os departamentos celulares, a todas as células. E sob sua direção, efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos nossos órgãos. Quer dizer, nós temos o sistema nervoso central. Do nosso sistema nervoso central, nós temos as ramificações para os nossos órgãos do sistema nervoso autônomo, que é aquilo que como que nós podemos compreender isso? O nosso estômago, nesse momento, está funcionando, mas a gente não sente, né? Tem tanta coisa no nosso corpo funcionando, porque nós estamos vivos, que automaticamente ele funciona, mas sem a nossa consciência. A gente sabe que o nosso corpo está tendo um funcionamento, né? Eu estou pensando, eu estou imaginando, eu estou sentindo, né? Eu me alimentei agora há pouco, está sendo feita a digestão, o sangue está correndo nas minhas veias, né? Tudo pelo sistema autônomo. Então a gente sabe, mas não tem consciência, tá certo? Continuando ainda no Missionário da Luz, André Luiz relata que a glândula pineal, ela conserva ascendência em todo o sistema endócrino. Quer dizer, nós temos várias glândulas endócrinas. Nós temos a glândula pineal, que fica no centro do nosso cérebro, né? E nós temos outras glândulas, como a hipófise, nós temos as suprarrenais, né? Nós temos basicamente 8 glândulas. E elas produzem hormônios para que o nosso corpo possa funcionar de maneira equilibrada, que a gente possa conseguir o equilíbrio de funcionamento do nosso corpo. Quando nós desequilibramos o nosso corpo às vezes por alguma enfermidade, né, ou por aquelas doenças desnecessárias, por causa da nossa invigilância, é porque a segregação desses hormônios no nosso corpo não está se dando de maneira adequada, né? E a glândula pineal, ela tem uma ascendência sobre todas as outras glândulas. O André Luiz traz isso para nós em 45. Quer dizer, a pineal, ela é que comanda todas as outras glândulas. Quer dizer, as funções das outras glândulas estão dependentes do funcionamento da glândula pineal. E se a glândula pineal, ela possibilita a conexão com o mundo espiritual, com os espíritos desencarnados e com os espíritos encarnados, nós ficamos meio em função dessa relação. E às vezes nós sentimos determinadas coisas, ou uma depressão, acordamos às vezes com depressão e não sabemos de onde que veio esse sentimento, né? Qual que foi a minha conexão naquele momento que eu descansei, que meu espírito desdobrou, né, no momento do meu sono, onde que eu estive, né, naquela noite. E de repente eu acordo com depressão por causa de algumas questões
né, de compromissos do passado, tá certo? As evidências científicas, né, sugerem que a glândula pineal exerce um papel de integração do sistema neuroendócrino, quer dizer, o sistema do nosso cérebro, né? Que nós temos a pineal, mas nós temos também a hipófise no nosso cérebro, que também é uma glândula que faz toda a conexão com o nosso corpo. Então, como que se dá essa questão? A glândula pineal, ela praticamente, ela dirige todo o nosso corpo. Foi publicado pelo cientista Volhatz em 1988, publicado numa revista científica chamada Anatomy, dizendo que a pineal converte ondas eletromagnéticas em neuroquímica. O que significa isso, gente? Sei que o assunto é um pouco pesado. Esses autores, o que eles descobriram? Que as ondas eletromagnéticas, quando elas conectam com a nossa glândula pineal, ele transforma a onda eletromagnética, né, que é uma corrente elétrica e magnética, em neuroquímica. Ela transforma em química. E essa química entra dentro do nosso corpo, nos nossos neurônios, nas células do nosso cérebro. E, consequentemente, distribui para o corpo todo. Então, isso já é conhecido pela ciência, que quando nós recebemos uma informação do mundo espiritual, né, recebemos um sentimento bom, um sentimento negativo, essas ondas elas vão ser codificadas e distribuídas no nosso cérebro e vão entrar no funcionamento do nosso corpo. E com a nossa autorização, porque quem comanda o corpo é a nossa mente, é o espírito, não é o contrário, porque às vezes a gente acha que é os nossos órgãos, né, que refletem a nossa condição de espíritos. Na questão 369, então, justamente sobre isso, né, os espíritos dizem, né, lá no livro 2, Retorno à Vida Corporal, no item Influência do Organismo, os espíritos trazem para nós que os órgãos, os nossos órgãos, eles são instrumentos de manifestação das faculdades da nossa alma, né? Então, os órgãos são instrumentos de manifestação dos nossos órgãos, que se encontram subordinados ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos. Então, quer dizer, mostrando para nós, né, que depende das nossas faculdades como que os nossos órgãos estão funcionando. E na questão 370, nos dizem que o espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Então, o espírito tem a sua qualidade, tá? Ele tem as suas faculdades. Nós temos nossa capacidade de raciocínio, né? A nossa inteligência. E que não são os órgãos que dão as faculdades. Porque às vezes a gente, né, reclama de uma enfermidade, né, e esquecemos que quando essa enfermidade apareceu, porque a nossa mente, o nosso espírito já adoeceu. E aí a consequência é o contrário, e não do jeito, né, que a gente pode imaginar. As faculdades que conduzem o desenvolvimento dos órgãos. De acordo com a minha maneira de levar a vida, com os meus valores, com os meus sentimentos, com os meus hábitos, é que eu vou refletir no meu corpo, né, as reações. Tá certo? Tudo bem, gente? Está meio difícil. Então vamos ver um pouquinho das propriedades da pineal. A pineal, ela funciona no nosso corpo, como eu falei para vocês, que ela está relacionada com algumas funções cíclicas, né? Como a fome, como o sexo, como o sono, como o nosso estado de humor. Ela funciona como um reloginho, né, que a gente chama de relógio cronobiológico. E ela capta, então, as informações astrofísicas. O que é astrofísica? Né? De astros que estão fora, né, daqui da Terra. Então, a glândula pineal, ela é um órgão sensorial. Ela faz uma captação, ela tem a função sensorial e de percepção. Então, a glândula pineal, ela tem uma ligação com as fases da Lua, como as marés do mar, né? As marés sobem e descem de acordo com as fases da Lua. E a pineal tem essa conexão sensorial com essas fases da Lua. Interessante aqui, né, se a gente
através dessa segregação, da formação dos hormônios, da liberação dos hormônios, a gente percebe que o mês, né, o ciclo menstrual das mulheres se dá através de um mês lunar. E a gestação se dá através de um ano lunar, que são 9 meses. Mostrando que a glândula pineal tem essa ligação astrofísica com a Lua, né? E ela tem também com o Sol. Porque, como eu disse para vocês, quando na formação do nosso cérebro, né, quando vai formar a pineal, sai o brotamento, né, de 3 partes, sendo os nossos 2 olhos e a pineal. Então, a onda eletromagnética, para ela chegar na pineal, ela vem direto, né, do espaço. Mas, para a glândula pineal liberar o hormônio melatonina, que vai trabalhar em nós todos esses ciclos que nós temos no nosso corpo, ela precisa da luz. Então, a luz que entra pelos nossos olhos, parte dessa luz vai aqui na parte de trás aqui do nosso cérebro, né, formar imagem. E parte dessa luz vai para a pineal. Ela tem um caminho que ela faz, né, e que ela alimenta a glândula pineal, que quando você tem uma intensidade grande de luz que chega até a pineal, ela diminui a produção de melatonina. Então, nós ficamos acordados. E quando ela deixa de ter a luz nos nossos olhos, que é quando escurece o nosso dia, o que acontece? Ela produz mais melatonina e aí nós começamos a ter sono. Você pode ver que chega às 6 horas da tarde, geralmente a gente tem uma fase que nos convida a tirar uma soneca. Não é aquela da hora do almoço, que é diferente. Mas importante, né, para que a gente possa ter um bom descanso, para a glândula pineal funcionar, né, de maneira mais efetiva, que a gente possa dormir com o quarto escuro. Isso favorece. Tem gente que não consegue dormir com o quarto escuro, né? Então, ela pode atrapalhar um pouquinho. Então, a glândula pineal, ela tem essa conexão, né, com a Lua, com o Sol. Consequentemente, também ela pode ter, né, uma conexão com as estrelas, e quem sabe, né, com todo o nosso universo, com todas as energias que estão no universo. Esse daqui é para a gente explicar essa figurinha, que é uma hipótese de pesquisa do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que eu estou falando que a pineal, né, as ondas eletromagnéticas conectadas, né, captadas pela glândula pineal. E aqui eu fiz um desenho, né, esses pontinhos aqui. Esse azul aqui seria a glândula pineal. E esses pontinhos aqui, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, são cristais de apatita. Então, a gente fala, tem determinados momentos que a gente fala na nossa vida que a gente não tem uma bola de cristal na nossa cabeça, né, para saber das coisas. Agora não dá mais para a gente falar isso. Nós temos cristais dentro da pineal, né? Então as pesquisas hoje, né, entraram dentro da pineal, dissecaram a pineal, nós vamos mostrar algumas fotos. Então, é a hipótese do Dr. Sérgio, né, que as ondas eletromagnéticas são captadas por esses cristais de apatita, né, que tem uma propriedade de sequestrar esse campo magnético, e daqui é como se fosse um elétron dentro do átomo que fica pingando para lá e para cá e acaba sequestrando o campo magnético. E a hora que sequestra o campo magnético é a hora que transforma, então, o campo magnético em neuroquímica. E aí manda para o nosso cérebro, para as nossas células do nosso cérebro, toda a codificação dessas ondas eletromagnéticas. Eu acho que é muito importante a gente entender isso por causa da dificuldade do tema que a gente está falando, então, que a pineal ela se conecta com o mundo espiritual. E quando nós temos essa conexão, como que nós interpretamos essa conexão? Como é que eu sei que um pensamento negativo chegou até mim? Eu tenho a capacidade de interpretar e, logicamente, né, o meu perispírito, o meu espírito vai ter condições de interpretar isso, sem a gente saber, até de maneira inconsciente.
né? Então, o magnetismo chega, esses cristais eles têm uma função de sequestrar esse campo e transformar em química. Então, você pega uma coisa que é eletromagnética, transforma em química, que vai para o nosso cérebro. Pois bem, aqui nessa figura, né, que mostra o complexo pineal, então a pineal é esse pontinho vermelho aqui, ó, né? Isso aqui é um corte do nosso cérebro. Aqui nós temos uma região que é chamada de tálamo, né? Que é onde tudo que ela sequestrou de eletromagnetismo e transformou em informações é registrado aqui nessa caixinha postal, que é chamado de tálamo. Daqui ela é dirigido para esse outro campo aqui amarelo, que é chamado de hipotálamo, e depois é mandado para a hipófise, e da hipófise ela é distribuído para todo o nosso corpo. Aqui no hipotálamo é que você tem aquelas 4 funções. Essa parte, né, do nosso cérebro, ela participa das funções do nosso ciclo, das funções cíclicas do nosso corpo, que é a fome, o sexo, o sono e a agressividade aí dentro da questão das nossas emoções. Então, essas informações vão para o hipotálamo, elas podem ir diretamente para o nosso córtex, que é onde nós temos a nossa capacidade de lucidez, de raciocínio, né? Elas podem entrar aqui, indo para a nossa coluna pelo sistema nervoso central e chegar até os nossos órgãos, né? E a hipófise também ela distribui para as outras glândulas. Quer dizer, mostrando que a captação dessa glândula pequenininha, né, ela mexe com todo o nosso cérebro. E aí, consequentemente, mexe com todo o nosso corpo. Então, vamos ver agora um pouquinho, né, como é que é a glândula pineal de perto, né? Aí tem algumas figuras. Então, a pineal, ela tem uma forma, às vezes, de uma ervilha, só para vocês entenderem também, como se fosse um grãozinho de ervilha. Essa daqui parece um pouquinho, né, como se fosse um caroço de azeitona, né? Então, ela é bem pequenininha, né? Hoje nós sabemos que a tecnologia, quanto menor é a tecnologia, mais eficiente ela é, né? Então, a glândula pineal, ela tem essa ascendência sobre todo o nosso corpo. Essa daqui é aquela que eu mostrei para vocês, no tamanho maior, não sei se está dando para ver bem. E aí, o que foi feito pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, né? Ele pegou essa glândula pineal, certamente que essa glândula pineal é de um espírito já desencarnado, tá? É só do corpo. Então, nós não temos um plano de saúde ainda que favorece saber como que é a nossa, né? Nós só podemos saber quando a gente desencarnar. Como que é, porque a relação dos cristais de apatita na glândula pineal, quanto mais cristais nós temos na glândula pineal, ela tem a função geral, vamos dizer assim, de uma mediunidade de incorporação. E quanto menos apatita, nós temos a possibilidade de ter uma mediunidade de desdobramento. Logicamente que eu não estou falando só de paranormalidade. Então, nós temos aquelas pessoas que captam tudo ao mesmo tempo, né? As mulheres geralmente são assim, não são? Elas captam aqui, já está olhando ali e tal. E tem aquelas pessoas que ficam mais no mundo da lua, né? Sempre está meio distraído. Existe uma relação científica aí, né? Hoje o pessoal está trabalhando isso, principalmente a equipe do Dr. Sérgio Felipe. Então, quer dizer, quando você faz, né, que você faz lá a tomografia computadorizada do seu cérebro, você pode ver que sempre tem uma luzinha lá no centro do cérebro, é a pineal, né? Então, pegando a pineal e a gente cortando ela, isso daqui é um microscópio eletrônico isso aqui é aumentado, né, muitas vezes, acho que em torno de 25 vezes é aumentado, né? E esses grãozinhos que a gente está vendo aqui, né, que parece até um choquito, né? Esses são os cristais de apatita, tá? Então, o eletromagnetismo chega na pineal e ele fica batendo nesses cristais, é sequestrado as informações e é mandado
como química para o nosso cérebro e vai ser distribuído para o corpo. Então, quanto mais cristais nós temos na pineal, mais possibilidade nós temos de ter mediunidade de incorporação. Isso não é uma regra, é o geral. E quanto menos cristais que nós temos a possibilidade de desdobramento, né? Então a gente tem, às vezes, nós estamos aqui, estamos acordados até, não estamos dormindo, mas a gente já está meio que lá no mundo espiritual. E esses daqui também são os cristais, né? Eles são chamados de acérbulos. E vocês percebem que quando eles pesquisaram esses acérbulos, eles têm a forma, como se fosse a forma em miniatura de um cérebro, muito interessante. Essa aqui é outra, essa aqui parece bem, né, o nosso cérebro, tá certo? Uma outra figura é um cristalzinho, né, fechado. Vocês percebem que em volta dele, né, são tecidos conjuntivos, né, que envolvem, né? Então é aqui dentro que, como hipótese, que as informações que nós recebemos por telepatia ou do mundo espiritual como influência espiritual, às vezes num processo obsessivo, é aqui que é interpretado essas informações que vêm do mundo espiritual, né? Nós pegarmos isso e fizermos um corte, não sei se vocês estão conseguindo ver, dá para ver, né? Então, quer dizer, essa estrutura aqui, ela teve um corte, né? E dá para ver que ela tem algumas estruturas concêntricas, né? Umas coisas arredondadas. Isso existe uma razão. Tá certo? Essa daqui é uma patita, né? Um cristal cortado, e vocês percebem que ela tem umas formas arredondadas, que tudo que existe na natureza, que tem essa relação cíclica com o dia e com a noite, né? É parecido com isso daí. Aqui nós temos uma mesa de madeira que dá para vocês perceber que existe uma semelhança, não existe? Esse cristal aqui é de um jovem, né? Uma pessoa jovem. Então ele tem, né, a parte circular aqui, né, mais espaçada, né, dizendo que ele tem pouca idade, tá? Mas nós temos essa daqui, que ela praticamente, né, essas curvas, essas estruturas circulares, elas se acavalam uma com a outra. Isso aqui é de uma pessoa idosa. E quando é assim, ela tem uma possibilidade de captar muita onda, muita energia eletromagnética. É por isso que as pessoas com mais idade, às vezes, têm aquela condição de ter mediunidade de cura. A gente vê aquelas benzedeiras, né, os pretos velhos, as pessoas mais velhas que trabalham com cura, né? E alguns médios. E aqui também simbolizando aqui, né, um corte de madeira, né, mostrando que ela já tem, né, alguns anos de vida. Tá certo? Pois bem. Então, a epífise, né, ou a glândula pineal, é a glândula que faz essa conexão, né, entre os dois lados da vida. Então, eu sei que o assunto é bastante denso, bastante pesado. Eu queria tentar explicar um pouquinho melhor para vocês, mas talvez eu tive a dificuldade. Mas é importante a gente entender que nós temos essa glândula dentro de nós, porque às vezes a gente fica achando que nós não temos, né? E que nós temos essa conexão. E que depende de nós, é uma decisão nossa, de cada um de nós, com quem que nós queremos ficar conectados. Se nós estamos aqui para nos melhorarmos como pessoa, né, nós estamos aqui para procurar sermos felizes. A perfeição, nós precisamos utilizar, né, daquela assertiva que fala vigiar e orar. Né? Vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas imaginações, vigiar as nossas atitudes, os nossos hábitos, porque dessa maneira nós temos uma ideia de como nós estamos usando a nossa pineal. Tá certo? Então, ela realmente, né, ela faz essa ligação entre os dois planos 24 horas por dia. Tá? Então, nós temos, né, o nosso cérebro, essa estrutura, né, que nós podemos dizer assim, né, é a estrutura perfeita, né, como que o nosso corpo é perfeito. Isso é criado pelo trabalho de Deus, do nosso Pai.
nós precisamos valorizar o que nós colocamos dentro da nossa cabeça. Nós sabemos que quando nós dormimos todas as noites, que nós temos a possibilidade de desdobramento, de viagem astral, no mundo espiritual, nós mantemos essa conexão através do fio que o pessoal chama fio de prata, né? Conectados com a pineal. Então, sempre tudo que nós alimentamos de conhecimento, de conexão com o mundo espiritual, é transferido para o nosso corpo através da glândula pineal. Mateus, capítulo, para a gente fechar, capítulo 6, no versículo 22, traz para a gente que o olho é a luz do corpo. Se o teu corpo for simples, todo o seu corpo será luminoso. Quer dizer, dizendo para nós, né, que o olho é a luz do corpo. Nós sabemos que nós captamos a luz através dos nossos olhos. Formamos imagens, mas não devemos esquecer que são essas luzes que nós recebemos através dos nossos olhos que vai funcionar de maneira efetiva a nossa glândula pineal, produzindo o hormônio melatonina, que tem todas essas funções no nosso corpo. E ela é ascendente perante todas as outras glândulas. Então, se o olho é a luz do corpo, se o teu corpo for simples, né, se ele estiver vivendo de maneira equilibrada na vida, apesar dos problemas e dos desafios, todo o seu corpo será luminoso. E o versículo 23, mas se o teu olho for mau, todo o seu corpo estará em trevas. Quão grandes não serão essas mesmas trevas? Então, a gente dizendo o que nós podemos interpretar da vida com os nossos olhos, vendo as coisas, mas o que nós podemos interpretar da nossa vida em relação à conexão com o mundo espiritual através da glândula pineal. Muito obrigado pela paciência de vocês, que Jesus nos abençoe.